Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 13. Caminharam até chegar às montanhas deleitantes, pertencentes ao senhor daquela colina antes mencionada. Subiram até o cume para contemplar os jardins, pomares, vinhas e fontes, onde também saciaram sua sede. Se lavaram e comeram livremente das vinhas. Havia ali no topo da montanha alguns pastores apacentando seus rebanhos. Estavam agora à beira do caminho. Os peregrinos, portanto, achegaram-se a eles e, apoiados em seus bordões, como é comum fazerem os viajantes cansados quando param na estrada para falar com alguém, perguntaram: a quem pertencem essas belas montanhas deleitantes e os rebanhos apacentados em seus pastos verdejantes? Caminham os peregrinos para o topo da montanha e encontram bons pastores com admiração tamanha. Recomendam-lhes belezas criadas pelo Senhor. Peregrinos seguem firmes na fé e no temor. Pastores. Essas montanhas pertencem a Emanuel. Delas se pode enxergar sua cidade. As ovelhas também lhe pertencem. Entregara a própria vida por elas. João 10:11. Cristão. É este o caminho para a cidade celestial? Pastores. Sim, já estais nele. Cristão. Qual a distância daqui até lá? Pastores. Longe demais para os que não hão de chegar, mas perto para aqueles que persistem. Cristão. O caminho é seguro ou perigoso? Pastores. É seguro para aqueles a quem há de ser seguro, mas os transgressores encontrarão nele ruína. Oséias 14:9. Cristão. Há aqui algum alívio para os peregrinos cansados e desfalecidos? Pastores. O Senhor dessas montanhas nos incumbiu de sermos hospitaleiros. Portanto, está à vossa disposição tudo o que há de bom. Hebreus 13:1 e 2. Vi também em meu sonho que quando os pastores perceberam que aqueles eram peregrinos, começaram a questioná-los, enquanto eles respondiam como fizeram em outros lugares por onde passaram. De onde vindes? Como entrastes no caminho? Como ultrapassaram os obstáculos para chegar até aqui? Pois poucos que iniciam a jornada chegam a apresentar-se nessas montanhas. Quando os pastores ouviram as respostas dos peregrinos, alegraram-se e os olharam com amor, dizendo: sejam muito bem-vindos às montanhas deleitantes. Os pastores, cujos nomes eram ciência, experiência, vigilância e honestidade, tomaram os peregrinos pela mão e os levaram às tendas para eles preparadas, os tornando participantes de tudo o que ali havia. Disseram: permanecei por um tempo aqui para que vos familiarizeis conosco e sejais consolados pelos deleites das montanhas. Cristão e Esperança responderam que muitos se alegrariam em ficar. Então se retiraram para o seu descanso, pois era tarde. Vi então em meu sonho que pela manhã os pastores chamaram Cristão e Esperança para um passeio por sobre as montanhas. Andaram juntos por um tempo, acompanhados de belas paisagens por todos os lados. Os pastores disseram uns aos outros: haveremos de mostrar a estes peregrinos algumas maravilhas? Após decidirem fazê-lo, os levaram até o topo de uma colina chamada Erro, íngreme do lado oposto, e ordenaram que olhassem para baixo. Ao atenderem o pedido, Cristão e Esperança avistaram inúmeros homens despedaçados pela queda do topo da montanha abaixo. Cristão perguntou: o que significa isso? E os pastores responderam:
Não ouviste falar dos que foram levados ao erro por darem ouvidos a Himeneu e Fileto quanto à fé na ressurreição do corpo? 2 Timóteo 2, 17 e 18. Ao que os peregrinos responderam afirmando que sim. Então continuaram os pastores. São estes que vedes despedaçados na parte baixa da montanha. Permanecem até o dia de hoje desenterrados, para servirem de exemplo aos outros, e para que não subamos alto demais, nem nos acheguemos muito à beira desta montanha. Vi os peregrinos serem levados para o topo de outra montanha, cujo nome era Cautela, e ordenados a olhar para o horizonte. Avistaram então diversos homens andando para cima e para baixo, por entre os túmulos que ali jaziam. Até que perceberam que os homens eram cegos, pois às vezes tropeçavam nos túmulos, e porque não conseguiam sair dali. Cristão perguntou: o que significa isso? Pastores: vedes um pouco mais abaixo uma trilha que dá para um prado à esquerda do caminho? Ela leva direto ao Castelo da Dúvida, cujo dono é o gigante Desespero. Esses homens que vedes por entre os túmulos vieram em peregrinação, assim como vós, por aquela mesma trilha. Por ser o caminho reto áspero demais, escolheram continuar pela trilha que vai sobre o prado, e assim foram levados até o gigante Desespero e feitos prisioneiros no Castelo da Dúvida. Depois de um tempo presos na masmorra, o gigante arrancou-lhe os olhos e os deixou perdidos por entre os túmulos, onde continuam a vagar até o dia de hoje, para que o desejo dos sábios se cumpra. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21, 16. Cristão e Esperança olharam um para o outro e nada disseram aos pastores. Vi em meu sonho que os pastores os levaram para outro lugar, no fundo do vale, onde havia uma porta ao lado da colina, a qual abriram e pediram que olhassem o que havia dentro dela. Os peregrinos olharam e perceberam que estava muito escuro e cheio de fumaça. Também pensaram ouvir um som ensurdecedor, como de fogo, junto ao clamor de pessoas que pareciam ser atormentadas e um forte cheiro de enxofre. Cristão perguntou: o que significa isso? Pastores: essa é uma pequena porta do inferno, por onde entram os hipócritas, que vendem sua primogenitura, como fez Esaú, que vendem seu mestre, como fez Judas, que blasfemam contra o evangelho, como fez Alexandre, que mentem e atuam, como fizeram Ananias e Safira. Esperança: pelo que vejo, esses homens receberam um sinal dos peregrinos, como nós não receberam? Pastores: sim, e alguns por bastante tempo. Esperança: até onde chegaram em sua peregrinação antes de se perderem miseravelmente? Pastores: alguns chegaram para além das montanhas, outros não se afastaram muito. Os peregrinos, então, disseram um ao outro: devemos pedir força àquele que é poderoso. Pastores: sim, e precisarão também usá-la quando necessário. Os peregrinos desejavam agora prosseguir viagem, e os pastores concordaram. Então caminharam juntos até o final das montanhas. Disseram os pastores uns aos outros: mostremos aos peregrinos os portões da cidade celestial, se puderem vê-la através de nossos óculos. Portanto, esforçaram-se para olhar, mas a lembrança do que haviam visto por último fazia suas mãos tremerem. Por causa disso, não puderam olhar fixamente através dos óculos, mas tiveram a impressão de avistarem algo parecido com um portão e alguma coisa gloriosa naquele lugar. Depois foram embora cantando. Os pastores revelaram-nos segredos grandiosos, que não serão mostrados nem mesmo a poderosos. Vinde aos pastores, se desejardes compreender.
mistérios muito profundos que hão de te valer. Quando estavam prestes a partir, um dos pastores deu-lhes instrução do caminho que deveriam seguir. Outro os alertou a serem cautelosos contra o adulador. O terceiro disse-lhes que tomassem cuidado para não adormecerem no terreno encantado. E o quarto desejou-lhes boa viagem, os despedindo sob a proteção de Deus. Então acordei do meu sonho. Todavia, adormeci outra vez e continuei a sonhar. Vi os mesmos peregrinos descerem as montanhas, a caminho da cidade. Pouco abaixo das montanhas, ao lado esquerdo, ficava o país da prepotência, de onde saía um tortuoso atalho para a estrada onde estavam os peregrinos. Encontraram ali com um rapaz muito acelerado vindo do país. Chamava-se Ignorância. Cristão perguntou-lhe de onde viera e para onde se dirigia. Ignorância. Nasci no país que fica à esquerda da estrada, Senhor. Caminho para a cidade celestial. Cristão. Mas como planejas adentrar o portão? Pois pode ser que encontre certa dificuldade. Ignorância. Conheço a vontade do meu Senhor e tenho sido um bom cidadão. Pago o que devo, oro, jejuo, pago o dízimo, dou esmolas e deixei o meu país para alcançar o meu destino. Cristão. Mas tu não entraste pela porta estreita que está na extremidade dessa estrada. Vieste por um atalho tortuoso. Temo que, embora penses assim de si mesmo, quando chegar o dia da contagem, terás na tua conta o título de ladrão, em vez de ser aceito na cidade. Ignorância. Cavalheiros, nada sois, senão estranhos para mim. Não vos conheço. Prossegui satisfeitos e segui a religião do vosso país, enquanto sigo a religião do meu. Espero que tudo suceda bem. E, quanto à porta que mencionaste, todos sabem que fica demasiado longe do nosso país. Não creio que haja alguém por estas bandas que conheça sequer o caminho que leva para lá. Mas também não precisamos nos preocupar com isso, pois, como vedes, temos um atalho cuja grama é verde e agradável, que dá direto nessa estrada. Quando o cristão percebeu que o rapaz era sábio aos próprios olhos, sussurrou para a Esperança. Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbios 26, 12. E continuou. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é estulto. Eclesiastes 10, 3. Que dizes, sigamos conversando com ele? Ou apressemos o passo e o deixemos pensando no que dissemos para depois esperarmos até que nos alcance? Será que talvez, pouco a pouco, possamos fazê-lo algum bem? Esperança respondeu. Deixemos Ignorância a refletir no que foi dito, esperando que pondere seu possível veredito. Prevaleça sobre ele a boa e sã doutrina. Lembre bem que os bons tesouros não se encontram numa mina. Pois Deus fala, quanto aos que nenhum conhecimento detêm, que embora os tenha criado, salvação eles não têm. Esperança. Não penso que seja bom dizer-lhe de uma só vez tudo o que deve ouvir. Passemos adiante dele, como sugeriste, e falemos com ele mais tarde, se estiver pronto a suportar o que haveremos de dizer. Ambos prosseguiram, mas Ignorância ficara para trás. Após estar em certa distância à frente, adentraram uma vereda muito escura, onde encontraram um homem atado com cordas grossas por 7 demônios, que o carregavam de volta para a porta que viram ao lado da montanha. Mateus 12, 45, Provérbios 5, 22. O bom cristão estremeceu de medo, assim como Esperança, enquanto os demônios carregavam o homem. Cristão olhou para ver se o conhecia, pensando que pudesse ser um cidadão da cidade da apostasia.
mas não podia ver sua face com clareza, pois se escondia como um ladrão pego roubando. Depois de ter passado, Esperança notou que em suas costas havia um papel em que estava escrito: Cristão devasso e maldito apóstata. Cristão disse ao companheiro: Agora me lembro de uma ocasião sobre a qual ouvira acerca de um homem bom que vive por aqui. Chamava-se Pouca Fé, mas era um bom cidadão e habitava na cidade da Sinceridade. Na entrada dessa passagem pela qual caminhamos, abre-se uma vereda que vem da porta do caminho largo, chamada Vereda dos Mortos. Recebera este nome por causa dos assassinatos que costuma sediar. Aconteceu que Pouca Fé, peregrino como nós, acabou por parar na cidade e ali adormeceu. Enquanto isso, desciam da vereda, que vem do caminho largo, 3 irmãos malfeitores: covardia, desconfiança e culpa. Ao pousarem os olhos em Pouca Fé adormecido, vieram galopando depressa em sua direção. O bom homem já despertava para se levantar e pôr-se a caminhar, quando os 3 o abordaram com ameaças, ordenando-lhe que ficasse. Pouca Fé empalideceu e nada pôde fazer, nem teve para onde fugir. Então disse Covardia: Entrega a tua bolsa. Mas o infeliz peregrino, demorando a cumprir a ordem por temer perder seu dinheiro, teve o bolso esvaziado por desconfiança, que rapidamente arrancou de lá uma bolsa de prata. Pouca Fé gritou: Ladrões! Ladrões! E então Culpa, com uma grande clava em mãos, o atingiu na cabeça, fazendo-o cair inconsciente no chão, vertendo rios de sangue a ponto de quase morrer. Os ladrões permaneciam em volta de Pouca Fé, mas, ouvindo os sons de alguém que descia a estrada e com medo de que fosse um tal de Grande Graça, habitante de boa convicção, fugiram depressa e deixaram o bom homem à própria sorte. Depois de um tempo, Pouca Fé voltou a si e, levantando-se, esforçou-se para voltar à sua jornada. Assim foi. Esperança. Mas levaram tudo o que tinha o pobre peregrino? Cristão. Não, esqueceram-se de procurar onde ficavam guardadas as joias, por isso as pôde manter. Mas soube que o bom homem ficou muito abalado com a perda, pois os ladrões levaram quase todo o dinheiro com que se sustentava. Deixaram-no apenas com as joias, como mencionei, e algumas moedas, mas com o que sobrara mal podia chegar ao fim de sua viagem. 1 Pedro 4,18. Se não me engano, foi forçado a pedir esmolas no caminho, para manter-se vivo, mas não podia vender suas joias. Todavia, mesmo tendo de pedir esmolas, continuou a caminhar, quase sempre faminto. Esperança. Estranha-me não lhe terem tirado o rolo pelo qual seria permitido entrar na cidade celestial. Cristão. Concordo, mas se não o tiraram dele, não fora por causa de suas habilidades, pois, assustado com a abordagem dos 3 ladrões, não teria força ou destreza para esconder qualquer coisa deles. Fora por providência divina que ficara com o rolo, não por seus esforços. Esperança. Deve ter sido reconfortante para ele perceber que suas joias não foram levadas. Cristão. Haveria de servir-lhe de conforto, se as tivessem usado como deveria. No entanto, soube que fez pouquíssimo uso delas durante o resto do caminho, por causa do susto que levou ao ter seu dinheiro levado. Na verdade, esqueceu-se delas por boa parte da jornada. Além disso, quando se lembrava que as possuía e era confortado, vinha-lhe à memória a grande perda que sofrera, e se entristecia outra vez. 1 Pedro 1,9. Esperança. Ora, pobre homem, há de ter sofrido um bocado. Cristão. E como? Sofrera muito, de fato. Não teria qualquer um de nós sofrido, tivéssemos sido roubados e feridos num lugar estranho, como foi Pouca Fé? Surpreende-me que não tenha morrido de tristeza, pobrezinho.
soube que fora deixando pelo caminho nada além de lamentações amargas e dolorosas. Dizia a todos os que o encontravam como e onde fora roubado, e quanto fora ferido, e que quase não escapara com vida. Esperança. Estranho é que suas necessidades não o tenham feito vender ou penhorar algumas de suas joias, a fim de encontrar algum alívio na jornada. Cristão, tu falas como alguém que nascera ontem. Onde haveria de penhorá-las? A quem haveria de vendê-las? No país onde fora roubado, não se dá valor às joias. Ademais, que alívio poderia encontrar naquele lugar? Se lhe faltassem suas joias, quando chegasse ao portão da cidade celestial, não teria parte na herança dali. Disso sabia bem, o que seria pior do que ser assaltado por centenas de ladrões. Esperança. Por que és tão ríspido, irmão? Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. A primogenitura era sua maior joia. Se ele a vendeu, por que não o faria pouca fé? Hebreus 12:16. Cristão, Esaú vendeu sua primogenitura, sim, assim como fazem muitos ainda hoje, excluindo a si mesmos da bênção maior, como aconteceu àquele infeliz. Mas deves distinguir Esaú de pouca fé, assim como a condição de um e do outro. A primogenitura de Esaú era típica, mas as joias de pouca fé não eram. O estômago de Esaú era seu Deus, mas o de pouca fé não era. Esaú deleitou-se em seu apetite carnal. Pouca fé não o fez. Além do mais, Esaú não era capaz de enxergar nada além da satisfação das próprias luxúrias. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Gênesis 25:32. Mas pouca fé, apesar de ter apenas um pouco de fé, o pouco que tinha o protegera de tamanha extravagância, como se desfazer de suas joias, preferindo vê-las e apreciá-las, diferente do que fez Esaú, a sua primogenitura. Não encontrarás em lugar algum o registro de que Esaú tenha alguma fé. Não, nem um pouco dela. Portanto, não é surpresa que aquele em que predomina a carne, como acontece ao homem que não tem fé para resistir, venda a própria primogenitura, a própria alma e tudo mais quanto tiver ao demônio do inferno. Pois homens assim são semelhantes à jumenta selvagem, que não pode ser detida. Jeremias 2:24. Quando sua mente se rende às luxúrias, farão o que for necessário para satisfazê-las. Mas pouca fé era diferente. Sua mente estava nas coisas divinas, sua subsistência nas coisas espirituais. Portanto, por que motivo alguém de tal temperamento venderia suas joias, ainda que alguém as quisesse comprar, a fim de encher a mente de coisas vãs? Dará um homem uma moeda sequer para encher sua barriga com palha? Poderá alguém persuadir a rolinha a viver de carniça, como o corvo? Ainda que os infiéis, pelos desejos carnais, penhorem ou vendam o que têm e o que são sem hesitar, os fiéis, guardando a fé, ainda que pequena, não o podem fazer. Aqui está explicado, meu irmão, onde erraste. Esperança. Reconheço agora, entretanto, tua reflexão severa quase me enfurecera. Cristão. Por quê? Tudo o que fiz foi comparar-te aos pássaros recém-nascidos mais espertos, que correm daqui a colar, ainda presos à casca. Mas ignore o que disse e tratemos do que importa, assim tudo estará bem entre nós. Esperança. Mas, cristão, estou convencida em meu coração de que esses 3 sujeitos não passam de covardes, pois fugiram ao ouvirem os passos de alguém que se aproximava. Não poderia pouca fé ter sido um pouco mais corajoso? Penso que deveria ter arriscado
enfrentá-los e se rendido somente quando já não havia remédio. Cristão. Que são covardes, muitos concordam. No entanto, são poucos que se lembram disso na hora da provação. A esse respeito, não fora pouca fé, nada corajoso, e percebo de ti, meu irmão, que os enfrentaria a princípio, mas logo iria se render. Na verdade, estás assim disposto porque estamos longe dos 3 ladrões. Mas, se nos abordassem como fizeram a pouca fé, pensarias de outra forma. Mas considere que nada são senão ladrões subordinados, servos do rei do abismo sem fim. Rei este, cuja voz é como a de um leão que ruge. 1 Pedro 5,8. Eu mesmo estive em situação semelhante à de pouca fé, e foi terrível. Os 3 perversos vieram sobre mim, e eu, como um cristão, resisti. Então chamaram seu mestre. A minha vida estaria por um fio, não estivesse eu, por providência divina, vestido com uma armadura. E embora estivesse bem equipado, saíra da luta com dificuldade. Ninguém pode dizer o que nos sobreveio em combate senão aquele que lutou. Esperança, sim, mas logo que presumiram ser o grande graça, puseram-se a correr. Cristão. É verdade, com frequência fogem depressa, tanto os 3 como seu mestre, quando grande graça aparece. E não é surpresa alguma, pois ele é o campeão do rei. Penso que deves distinguir, de certo modo, pouca fé do campeão do rei. Nem todos os servos do rei são campeões. Logo, também não são capazes de tamanhas proezas de guerra quando provados como ele. Fará sentido pensar que uma criança seria capaz de derrotar Golias como Davi? Ou pensar que uma carriça poderia ter a força de um touro? Alguns são fortes, outros são fracos. Alguns são cheios de fé, outros se valem de apenas um pouco dela. Pouca fé era um dos fracos, portanto, foi derrotado. Esperança. Oxalá tivesse aparecido grande graça em seu favor. Cristão. Se assim tivesse sucedido, teria enchido as mãos com eles. Devo dizer que, embora grande graça seja excelente no uso das armas e seja capaz de manter seus inimigos à distância, sob a mira da ponta de sua espada, se viessem sobre ele covarde, desconfiança e o outro, estaria em grande dificuldade, mas afinal os deitaria ao chão. E quando um homem está caído, tu bem sabes o que pode fazer. Quem olha com atenção para o rosto de grande graça enxerga cicatrizes e cortes em sua pele, os quais dão prova do que digo. Ouvi dizer que uma vez, quando estava em combate, chegou a perder a esperança de viver. Quantos gemidos, lamentações e bramidos arrancaram esses 3 perversos de Davi? Emã e Ezequias, embora campeões a seu tempo, também foram forçados a lutar com avidez contra eles, quando assaltados e passaram por enormes dificuldades. Pedro, em seu tempo, quis provar o que podia fazer, mas, embora alguns digam que ele é o príncipe dos apóstolos, também fora abordado pelos 3. E fizeram-lhe tanto que mesmo uma mulher causou em Pedro grande temor. A robustez do Leviatã. Além disso, seu rei está a um assovio de distância. Nunca deixa de ouvi-los. Se em qualquer momento correm perigo, os alcancem auxílio. Sobre ele dizem: se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre, pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Jó
41, 26 a 29. O que pode um homem fazer numa situação dessa? Verdade é que se pudesse sempre contar com um cavalo como o de Jó, dispondo de habilidade e coragem para montá-lo, de certo faria coisas notórias. Pois revestirás o seu pescoço de crinas e não temerá o gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Jó 39, 19 a 25. Mas quanto a peões como tu e eu, melhor que nunca desejemos encontrar com tal inimigo. Nem gloriemo-nos dizendo que faríamos melhor, quando ouvimos sobre outros que foram derrotados. Nem nos iludamos a pensar que somos fortes, pois os que assim pensam costumam ter o pior dos fins quando enfrentados. Veja o exemplo de Pedro, que mencionei há pouco. Gabava-se de que faria melhor que os outros, como sua mente vazia lhe impulsionava a dizer, e suportaria mais que qualquer outro por seu mestre. Quem fora, porém, frustrado e fugira dos perversos? Portanto, quando ouvimos falar de tais assaltos na estrada do rei, façamos assim. 1. Saiamos vestidos da armadura, certos de que carregamos nosso escudo, pois fora pela falta deste que o Leviatã foi rendido, por aquele que fortemente o sobreveio. Quando o adversário nos toma sem escudo, nada teme. Portanto, aquele que o pôde provar, disse: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. 2. Também é bom pedirmos ao rei escolta, que nos acompanhe na batalha. Foi assim que Davi se regozijou no vale da sombra da morte. Por isso, Moisés preferia entregar-se à morte onde estava do que dar um só passo sem seu Deus. Êxodo 33:15. Ó irmão, se ele nos acompanhar, o que podem 1000 homens fazer contra nós? Salmos 3, 5 a 8, 27, 1 a 3. Sem ele, porém, cairão os soberbos entre os mortos. Isaías 10, 4. Eu, por experiência própria, já estive na batalha. Somente pela bondade daquele que é vencedor é que estou, como vês, vivo. Não posso, porém, gabar-me de minha força. Contento-me em não mais encontrar-me em tão terríveis situações, embora tema que não tenhamos ainda ultrapassado todo o perigo. Contudo, não tendo o leão e o urso ainda me devorado, espero em Deus sermos libertos, também do próximo filisteu incircunciso. Então cantou o cristão. Pobre pouca fé, foste por 3 homens assaltado? Lembra-te de crer, da boa fé ser transbordado. Vitória sobre os inimigos terás de uma só vez, senão sobre 1000 homens, de certo sobre 3.